Foi o que eu fiz agora. Ah, entrou agora. Agora deu certo. Valeu. Tchau, tchau. Agora foi. Cara, vocês não têm noção de como eu tava triste. Eu tava quase chorando aqui. Falei, cara, fizeram um complô, me abandonaram, se Pessoal ainda, organizaram. mais de boas. Isso é uma coisa que me magoou assim, profundamente inicialmente. Até eu descobri que era um problema técnico. Comecei a ficar preocupado. Preparei até uma música pra vocês, ó. Deixado na tag aqui já, ó. Tava num esquema. Vai perder a graça. Link Park estourando. Então, a ideia era essa, ó. Entendeu? Aí o problema técnico tirou a emoção do momento. Engraçado o negócio desse. Conhece todo mundo já? Cadê minha playlist? Minha playlist aqui. Deixa eu ver o que tem mais de bom aqui. O que vai vir na sequência? Porra, a próxima é boa também, hein? Se todo mundo chegar primeiro. Galera, pode pegar o livrinho aí, o nosso livro 4, capítulo 12. Link Park. Link Park, cara. Vai dar aquela suavizada na manhã. Ah, Vai ficar calminho naquela manhã. né? Eu gosto disso, acho massa. Ah, só tem 16 mesmo? Mais ninguém não? Quem é que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Show, vamos começar a aula. Então, a próxima música era melhor ainda. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Cortar os pulsos essa aqui. Vou compartilhar a tela. Não é igual a playlist do Manel, não, mas é alguma coisa, né? Né, Manel? A playlist é incrível. Então, Cheguei no patamar de 606 músicas. eu só tenho uma playlist. Eu só ouço essa. Eu também só tenho uma só. Por isso que eu tenho tanta música. Mas você tem mais de 600 músicas. Eu tenho mais de 14, 15 músicas. Quando eu ouvi ela 2 vezes planejando a aula. É porque eu tenho minha playlist, acho que ela tem uns 3, 4 anos já. Ah, tá. Aí eu vou tenho... colocando de pouquinho em pouquinho. Aí chegou nesse patamar de 600. Mas Tem tudo com música. essa qualidade. Mas todas as músicas com aquela qualidade que você colocou aqui aquele dia? Naquele nível, assim? Ah, tem um monte lá. Eu vou te mandar o link, aí você vê lá minha playlist. Cara, não sei não se eu vou querer ver esse negócio. Eu tô Ah, no não tem Led Zeppelin. aqui não. Minha playlist é super de boas. Eu sou uma pessoa culta. Vou deixar um Led Zeppelin aqui no fundo aqui pra explicar a aula pra vocês. Cadê? Tá partilhando aí, galera? Direitinho? Tá. Eu não consigo falar com os nomes, não. Eu já falo que Olha essa aí é a Tóquio, só que é de segunda-feira, isso aí. o quê? Eu já ia falar que essa aí é a Tóquio, só que essa aí é aquela mulher de segunda-feira lá do fundo lá. Ah, tá. É de segunda-feira, é esse mesmo. Foi o início do livro que a gente começou a trabalhar semana passada, né? Aham. Olha só, eu vou fazer uma aula bem rapidinho com vocês, eu vou gastar aí uns... Já perdendo já 10 minutos, né? Vou gastar só mais uns 10 minutos explicando mais ou menos, que vocês vão fazer um trabalho avaliativo e vai me mandar até no máximo amanhã, meio-dia. Beleza?
Nada muito que vocês não dão conta de fazer. Não. A gente já falou sobre isso aqui, a gente vai estudar sobre população nesse capítulo nosso. Nós vamos começar hoje e terminar depois do recesso da semana que vem. Vou ficar morrendo de saudade. Então, eu vou fazer já introduzir esse semana passada, depois que a gente for fazer a atividade do outro capítulo. E para a gente falar de teorias população, falar de população, a gente tem que entender e relembrar, na verdade, alguns conceitos sobre população. Todos esses conceitos que estão aqui na página 4 e 5, com certeza na vida vocês já viram e provavelmente vocês já têm assimilado esse direitinho. Se não tiver, a gente precisa dar uma relembrada nisso aí, galera. Os conceitos são aqueles conceitos básicos, né, para falar de população, de demografia, a população absoluta, população relativa ou densidade demográfica, população absoluta. Nesse quadradinho aqui é a quantidade de pessoas no total da sua população. A população relativa ou densidade demográfica está relacionado à área, né? É uma continha matemática que a gente faz relacionando a população e a área territorial que essa população ocupa, né? Então a gente percebe que nem todos os países populosos são os países mais povoados do mundo, né? Países igual a China, por exemplo, e a Índia, que são países com população muito grande, eles não são considerados muito povoados porque tem um território também muito grande, né? A gente vê o Brasil também na lista das 5 maiores populações do mundo, que não está como os países mais povoados do mundo. Muito bem. Depois a gente tem a taxa de fecundidade, né? O que é a taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulheres. É o número médio que as mulheres têm, é o número médio de filhos que as mulheres têm em uma determinada população. Nesse quadradinho aqui eu tenho a taxa de natalidade, que é a taxa, é o número de pessoas que vão nascer na população. Depois eu tenho a taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que vão morrer, né? Normalmente esses números é feito baseado ou é por 1.000, ou é por 1 milhão, ou por 10 mil pessoas, depende de como que a pessoa que fornecer as informações vai tratar esses números aí. Normalmente esses números são tratados por 1.000 pessoas. A cada 1.000 pessoas, nesse caso aqui, nasce 44, a cada 1.000 pessoas morrem 15, enfim. Depois a gente tem um crescimento vegetativo, que é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. O crescimento vegetativo também é chamado de crescimento natural da população. E o crescimento populacional, o crescimento absoluto, você vai ter o crescimento natural, mais os processos migratórios. Beleza. Nesse aqui a gente tem a expectativa de vida, ou esperança de vida nascer, que é a idade média que a população desses países que a população de determinados países tendem a alcançar. Um ponto curioso, que não sei se vocês sabem, é que o Espírito Santo tem uma das maiores expectativas de vida do Brasil. Se eu não estiver enganado, é a terceira ou quarta maior expectativa do Brasil, é a expectativa de vida da população do Espírito Santo. E população economicamente ativa é aquela população que está numa faixa etária que trabalha, né? Que tem uma idade de trabalho, tem uma idade ativa. Mas para que serve isso tudo? Vocês percebem que em cada indicador desse aqui, vai ter gráficos, vai ter países fazendo comparações, que eu não vou fazer porque vocês têm condições de fazer isso aí. No geral, galera, vocês vão perceber que as realidades econômicas dos países vão influenciar diretamente nas realidades sociais. Por isso que a gente trata muito o termo, quando vai falar de países ricos, países pobres, dos termos socioeconômicos, da relação entre as questões financeiras dos países e como que isso reflete nas questões sociais. Então, se a gente for pegar os indicadores, por exemplo, dos países mais pobres, a gente vai perceber que são os piores indicadores do mundo. Se a gente pegar os países mais ricos, a gente vai ver que são os melhores indicadores sociais, certo? Existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento econômico e o nível de desenvolvimento social das pessoas. Aí que a gente tem um problema, quando a gente tem aquilo na cabeça da gente de maneira concreta, de que os países comunistas são os piores países do mundo, né? Porque se a gente pega os indicadores sociais dos países que são ou que já tiveram um passado comunista, a gente vai perceber que a gente tem nesses países um problema econômico muito grande, mas tem indicadores sociais positivos. Exemplo para vocês, Cuba. Cuba é um país que é uma bosta economicamente, mas todos os indicadores sociais de Cuba é melhor do que o do Brasil.
Então, a gente precisa de um entendimento crítico para a gente analisar esses indicadores de Cuba. Por que que Cuba tem essa distorção, né? Por que que lá a economia é tão ruim e os indicadores sociais são tão bons? Porque os governos fizeram maciços investimentos direcionados para o desenvolvimento social das pessoas por causa da ideia do regime, certo? Lembrando que aquele regime que vai prover, vai ter a ideia de ter uma sociedade mais igualitária. Então, o Estado vai prover a essas pessoas, vai tentar prover para essas pessoas uma qualidade de vida e vai interferir diretamente nesses quesitos e nesses investimentos. A gente pode citar a questão da saúde, a questão da educação, principalmente. Aí no campo econômico, desgraça, dinheiro, né? Enfim, então a gente precisa entender esses indicadores e ter uma concepção crítica para fazer as análises deles. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Muito bem. Aí, pessoal, no livro nosso, a gente tem aqui o crescimento populacional mundial e eles vão fazer aqui uma análise desde o período neolítico, lá da Revolução Agrícola, a descoberta da agricultura do homem, até o período pós-Segunda Guerra Mundial. E eu vou fazer uma síntese disso aqui para vocês. Provavelmente, não sei, alguém já leu esse material, pessoal? Alguém já conseguiu fazer isso? Vocês estavam atolados com os trabalhos? Eu dei uma lida, mas foi muito por cima. Eu imagino que vocês estavam atolados com os trabalhos, então, assim, eu vou dar uma resumida disso aqui, nesse aqui na próxima página, nas 2 páginas depois, e vou passar uma atividade para vocês fazerem para mim, para quando a gente voltar, a gente ter uma discussão mais baseada no conhecimento de vocês, assim, que vocês já tenham construído. Ô, Clécio, sim, Diana. Eu sei que é bem estúpido, mas eu ainda tenho muita dificuldade em diferenciar socialismo e comunismo. Você poderia me explicar a diferença? Mas, enfim, eu ia falar que a gente não tem enfim, socialismo e comunismo, da forma que a gente conhece, não tem muita diferença, né? A ideia era um progredir para o outro. Eu sempre confundo qual viria primeiro. O que vem primeiro é o socialismo, que a ideia é socializar os meios. Isso é tudo filosófico, Diana. Vamos lá, lembrei. Entendi. A ideia seria socializar os meios de produção para que todas as pessoas tivessem acesso às riquezas do país. Isso de uma maneira resumida, bem resumidona, assim. E o comunismo viria depois, onde você teria a ausência de governo, né? Uma sociedade super desenvolvida, ela não precisa de governo, porque cada pessoa, por exemplo, eu tenho um bairro que formava uma comuna, por isso que vem o nome comunismo. Eu tenho um bairro que formava uma comuna e todas as pessoas do meu bairro saberiam o que tinha que fazer para a minha sociedade se desenvolver. Então, eu nem precisava de um governo dentro de um mundo comunista, certo? Mas, assim, nada, não existe. Todas essas ideias de socialismo e comunismo baseiam-se nas ideias de Karl Marx, né? Nunca existiu nada nem próximo daquilo que o Karl Marx idealizava no mundo. Nunca existiu. Entendeu? Por isso que aí vem o socialismo teórico, o socialismo prático, tal. Nunca existiu aquilo que ele pregava de fato. Porque qualquer sistema vai ter muito erro, porque o ser humano é errado, né? É exatamente isso que eu ia chegar para você. O ser humano, ele não vai permitir... Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, normalmente a gente começa essas discussões numa ideia de um falar mal do outro, né? Mas eu sempre falo o seguinte, nenhum sistema político econômico ele vai dar certo, nenhum deu certo, né? Mas teve algumas aldeias indígenas que conseguiram... seguir, adotar o socialismo corretamente, do jeito que fala na teoria. Mas não manteve. E a sua própria fala já corrobora com o que eu falo. Algumas aldeias indígenas. Porque a ideia é você universalizar o sistema. E o problema está na universalização do sistema. Porque aí você vai pegar os pontos desiguais, os pontos de pensamento divergentes, dentro de grupos sociais divergentes. Então, quando eu transformo, por exemplo, o meu sistema político e tento inserir, por exemplo, no continente africano, que é um continente, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando, enfim, o continente africano, que é um continente formado por milhares de tribos, né? Lá os povos se organizam no que eles chamam de tribos. Se eu tentar criar um sistema ali que vai tentar trazer um ideal igual para todo mundo, vai dar confusão. Entendeu?
Porque por exemplo, acha que o mais importante... Por exemplo, algumas pessoas acham que o mais importante da vida é ser feliz nessa vida e não acham que houver. Outros acham que o mais importante é você ter uma vida aqui regrada para depois gozar no futuro. Outros acham que a gente tem que viver bem para reencarnar em outros corpos. Então, essas distorções que a gente tem no pensamento e de ideal social, não vai fazer nenhum sistema dar certo. Nenhum sistema dá certo, de fato. Né? O capitalismo ele tem uma vantagem. Ele consegue se adaptar melhor às mudanças que o meio provém a ele, implica a ele, né? Isso aí tem um pouquinho a ver do que a gente vai falar. Essa questão dessas adaptabilidade de um sistema capitalista, ela é mais visível. Mas, em consequência, tem mais desigualdade. Sempre vai ter desigualdade. O ser Mas humano é assim. você tem que estar, tipo... Essa desigualdade tem que estar igualar todo mundo em um mesmo patamar. Questão econômica. A questão é em qual patamar. Entendeu? Você vai igualar todo mundo em qual patamar? No patamar de cima ou no patamar de baixo? Quando as pessoas descobrem que elas podem ser igualadas pelo patamar de baixo, elas não vai querer isso. Dentro de uma concepção global. Ninguém vai querer isso. A gente sempre imagina se igualar pelo patamar de cima. Mas, enfim, é um processo construtivo. Eu penso que, né, de maneira revolucionária, que a nossa formação como ser humano, que perpassa muito pela educação, vai fazer a gente enxergar o outro como um ser humano, independente da sua posição, independente do seu trabalho. Tal. Eu penso muito nisso, na evolução do ser humano. Aí o sistema que a gente vai gerir, não sei. Enfim, não sei se... Enfim, vamos para o crescimento populacional mundial aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Diana, né? Se não, depois a gente pode debater mais. Respondeu sim, obrigada. O crescimento populacional mundial, galera. Então vai pegar a população, crescimento populacional, demografia. A gente vai pegar esse crescimento populacional desde a época do período neolítico, que é quando o homem descobre que ele vai colocar um grãozinho de semente na terra, uma semente na terra. E ela vai produzir alimento, ele vai deixar de ser sedentário, deixar de ser nômade, passar a ser sedentário. Então, o primeiro crescimento específico que a gente tem na população mundial, ele vai ser decorrente disso, né, desse sedentarismo. E esse crescimento vai ocorrer em algumas fases, que vocês vão ler e vão perceber. Só que o crescimento populacional até o século 14, 15, ele é muito controlado, galera, pelas taxas de mortalidade. Por que é muito controlado pelas taxas de mortalidade? Porque você vai ter as pessoas começando a viver em grupos sociais, essas pessoas começando a ter muitos filhos, né? Isso a gente está falando em eras medievais, períodos antes de Cristo, mesmo depois de Cristo, até o século XIV, XV, as pessoas tendo muitos filhos, e esses contatos sociais em determinados momentos, por exemplo, no século 11 para o século 12, aqui está falando do século 11 ao século 13, a gente começa a ter no mundo já um crescimento populacional um pouco relevante, só que a gente começa a ter várias pestes, várias doenças, que vai dizimar assim, cerca de 30% a 40% da população global que existia. Por que isso vai acontecer? Principalmente porque no século 11 ao século 13, porque a população está começando a deixar de ser fixa, deixar de ser... Não é que ela vai deixar de ser sedentária, mas ela vai deixar de estar organizada na Europa, por exemplo, nos seus feudos, ali, todo mundo quietinho, e começa a ter relações um com o outro. Grupos começam a se deslocar de um lugar para o outro. Então, as doenças que surgiam, por exemplo, na Ásia, elas são trazidas para a Europa. Mas por que isso acontece nesses séculos? A gente tem o início do nascimento do capitalismo comercial no século XI, né? O século começa as rotas marítimas, começa as rotas comerciais da Ásia para a Europa, e a gente começa a ter o controle populacional pelas doenças, pelas pragas, né? A gente tem a peste bubônica, a peste negra, praga de Londres, a peste bubônica, a mesma coisa. A gente começa a ter a peste negra, depois a peste bubônica, e várias doenças que vai dizimar muito a população. Então, a população está na primeira fase de crescimento, que a gente fala que é um crescimento mais lento. Por quê? Porque a gente tem uma taxa de natalidade muito alta, mas uma taxa de mortalidade também muito alta. Beleza? E isso vai ser mais ou menos controlado até a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a gente começa a ter um fenômeno associado à indústria, principalmente na Europa, inicialmente na Inglaterra, posteriormente na segunda fase pela Europa inteira,
a gente começa a ter um êxodo rural e uma população saindo do campo e indo para as cidades, né? Aí a gente tem um possível problema. Se as pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades, a produção de alimentos, por exemplo, no campo, podem ficar comprometidas. A gente está falando de um período pré-revolução industrial, início da revolução industrial. Então, quem vai alimentar essas pessoas na cidade se eu tenho menos pessoas nas cidades? E as pessoas nas cidades, tudo que elas alimentam, elas não conseguem prover porque está na cidade, né? Então, aí a gente começa a ter uma relação interessante. Aquilo que a gente estudou lá no início do ano sobre o espaço urbano e o espaço rural. A Revolução Industrial consegue otimizar a produção agrícola, que consegue abastecer essas cidades. Mas e a população nisso? Como que fica? Os desenvolvimentos científicos que eu tenho da Revolução Industrial para a agricultura, para as máquinas, eu começo também a ter, principalmente na segunda Revolução Industrial, eu começo a ter um desenvolvimento voltando para a indústria química. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, eu tenho nos países desenvolvidos o início de um controle da minha taxa de mortalidade, beleza? Então, eu tenho o início do meu controle da minha taxa de mortalidade. No fim da Segunda Guerra Mundial, galera, nos países mais desenvolvidos, eu já tenho um acesso muito mais amplo de uma coisa assim que transformou a vida das pessoas. A descoberta da penicilina, por exemplo, a descoberta de antibióticos, a descoberta científica de tratamentos para doenças simples que matavam muita gente. Então, eu tenho aí a minha segunda fase do crescimento populacional. Eu tenho a minha explosão demográfica. Desculpa, a segunda fase ela vai acontecer até a segunda Revolução Industrial. Os países mais ricos já vão ter descoberto isso, já vão estar fazendo uso disso. Então, eu tenho a explosão do meu crescimento demográfico nos países ricos também. Por quê? Porque as pessoas continuam tendo muitos filhos, e está morrendo pouca gente. Beleza. Então, eu tenho muitos filhos nascendo e morre pouca gente. A primeira fase era, nascia muita gente, morria muita gente, crescimento controlado. Segunda fase, nasce muita gente, morre pouca gente, então um crescimento maior. Pós Segunda Guerra Mundial, principalmente, os países mais desenvolvidos começam a entrar na terceira fase do crescimento demográfico, que é o quê? Essas pessoas começam a ter menos filhos, certo? Então, as pessoas vão ter poucos filhos, e vai morrer menos filhos, certo? Então, eu vou ter um crescimento demográfico relativamente menor. Relativamente não, bem menor em relação à segunda fase, certo? Esse período da primeira fase para a terceira fase, isso dentro do estudo de demografia é chamado de transição demográfica, que é quando você sai de altas taxas de natalidade para baixas taxas de natalidade e mortalidade. Sai de altas taxas para baixas taxas. Muito bem. Os países desenvolvidos vão fazer essa transição num período muito antes, vai fazer isso de maneira muito mais antecipada que os países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos. Beleza? Então, essas são as 3 fases do crescimento demográfico. Nós temos países no mundo que está saindo da primeira fase para a segunda fase agora, certo? E a gente tem países saindo da segunda fase para a terceira fase, que é o caso do Brasil, por exemplo. A gente vai entender isso mais na frente. Muito bem. Essa atividadezinha aqui vocês vão fazer para mim, mas a gente vai discutir ela só quando a gente voltar, beleza? Mas eu quero falar com vocês dessas teorias demográficas, né? Então, vamos lá. As teorias demográficas, a gente vai ter o primeiro estudioso que vai falar sobre, vai se preocupar em relação à população, é o Malthus, é o Thomas Robert Malthus, né? Ele é um sacerdote da igreja anglicana e ele vai fazer o primeiro alerta em relação a esse crescimento populacional em demasia. E qual é o alerta que ele vai fazer? É justamente aquela preocupação que a gente tem em relação à população urbana. É que ele fala que a população ela vem crescendo no ritmo geométrico, enquanto a população, a produção de alimentos, vai crescendo no ritmo aritmético. Então, a gente vai ter, segundo Malthus, a gente vai ter um problema muito grande em relação a alimentos, a escassez de alimentos. Obviamente, ele estava errado, porque não considerou que a própria Revolução Industrial
ela fosse prover também meios para que os espaços rurais eles também fossem desenvolver, né? Ele não pensava que a Revolução Industrial ia promover o desenvolvimento de espaços rurais, que ia ampliar a sua capacidade produtiva. Uma coisa importante se relatar era a forma que o Malthus queria fazer o controle populacional, que aí vai diferenciar um pouquinho da teoria neomalthusiana. Ele queria que as pessoas fizessem, principalmente por ele ser da igreja, que eles tivessem um controle moral do crescimento vegetativo, ou seja, as pessoas evitassem fazer sexo, por exemplo, para que não tivessem mais filhos. Muito bem. Então, essa teoria dele, ela vai vir por água abaixo a partir do momento que o meio rural começa a se desenvolver e começa a ampliar a produção de alimentos. Então, já percebe-se que essa relação de pessoas e produção de alimentos, ela vai se equalizar por causa do desenvolvimento tecnológico. Bom, aí passa o Malthus, passa a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, começa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uns pensamentos, a gente começa a ter, filosoficamente, cientificamente falando, a gente começa a ter pensamentos em diversas áreas, né? A gente vai ter um pensamento ecológico muito intenso a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar a ter pensamentos em relação a disciplinas, a geografia, por exemplo, vai ser utilizada para quantificar os países, estabelecer números. Então, todos esses números, toda essa geografia quantitativa que a gente estuda sobre população, sobre economia, vai se fortalecer muito após a Segunda Guerra Mundial. E também a preocupação sobre as questões populacionais. Aí a gente tem o surgimento de uma teoria chamada de teoria reformista ou teoria marxista, que vai confrontar a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana vai resgatar as ideias do Malthus, só que eles vão fazer uma outra abordagem. Eles vão começar a relacionar os países pobres com o número de filhos que essas pessoas têm. E os neomalthusianos vão começar a criar a ideia de que os países são pobres porque as pessoas têm muitos filhos. Logo, os governos desses países não têm dinheiro para investir no desenvolvimento econômico dos países, como infraestrutura, financiamento de empresas, por ter que investir muito nas questões sociais. E a galera que defende a teoria reformista, eles vão falar que a ideia é justamente o contrário, que os países, que as pessoas têm muitos filhos porque o país é pobre, certo? Porque quando as pessoas são mais desenvolvidas, quando o país atinge um certo nível de desenvolvimento, as pessoas automaticamente começam a ter menos filhos. As pessoas aceleram o processo de transição demográfica. Então, na teoria neomalthusiana, os filhos é a causa da pobreza, e na teoria reformista, a pobreza é a causa dos filhos, certo? Um contraponto aí. Muito bem. E os dois fazem relação com o desenvolvimento econômico. Nenhum, na teoria neomalthusiana, os países não têm dinheiro para investir no desenvolvimento por causa das pessoas que nasceram, por causa dos filhos que as mulheres têm, e no outro, o governo não investe no desenvolvimento social e por isso as pessoas têm muitos filhos. Então a gente bate com a ideia do que a gente estava falando lá no início da aula, né? Essas ideias de investir ou não no desenvolvimento social. Aí vocês podem fazer um contraponto entre os países socialistas que eram menos desenvolvidos e os países capitalistas menos desenvolvidos. Aí a gente vai ter uma vantagem no mundo socialista, que você vai ter países que são considerados economicamente pobres, mas que têm indicadores sociais melhores, né? A gente vai ter esse paralelo aí que dá para fazer e discutir. Depois a gente vai ter a teoria ecomalthusiana. O que é essa teoria ecomalthusiana? Eles não vão relacionar essa quantidade de pessoas dentro de um país com a escassez de alimentos. Eles vão relacionar um número muito grande de pessoas com a escassez de recursos naturais, recursos hídricos, por exemplo, com o aquecimento global, com todos os impactos ao meio ambiente, vai estar associado ao crescimento demográfico em demasia. No material de vocês vão ler depois, vão perceber que isso aí também não é verdade, porque os países mais consumistas e que provocam mais impacto no meio ambiente são justamente os países mais desenvolvidos, que é justamente os países que têm uma taxa de crescimento demográfico menor. Então, o impacto ao meio ambiente não está relacionado diretamente ao número de pessoas, e sim relacionado às atividades econômicas. Beleza? Ponto. Eu só ia explicar até aí, porque eu quero que vocês façam
o seguinte para mim. Eu quero que vocês criem para mim um mapa mental. Vamos lá. Criar... Por que não está escrevendo se eu quero escrever? Aqui. Criar um mapa mental relacionando as teorias demográficas expostas. As teorias demográficas. Só tá bom. Enviar. Vocês preferem enviar via WhatsApp ou via e-mail, galera? WhatsApp melhor, eu acho, né? WhatsApp, né? No WhatsApp é mais fácil. É assim que escreve WhatsApp, né? Muito bem. Até... Opa, esqueci disso. Não. Só isso, galerinha, que vocês vão fazer para mim e enviar até amanhã, certo? Para eu fechar a nota de todo mundo. Podia ter deixado o fundo branco, né? Que cagada que eu fiz, viu? Dá para ler aí? Dá, né? Eu sempre faço essas coisas. Galera, tem alguma dúvida do que é para fazer? Ô, professor, aí no caso são essas 4 teorias, né? Isso, malthusiana, neomalthusiana, reformista e a ecomalthusiana. Ok. Era para eu liberar mais cedo para vocês fazerem isso rapidinho e me mandar, só que nossos problemas técnicos nos atrapalharam. Enfim. Galera, tem alguma dúvida? Clécio. Nunca. Vou Ô, fazer Cláudio, esse mas dia essas já. teorias quase... Fala, Manel. Não vou. Falei só que eu vou enviar isso hoje só. Fala, Maria. Essas teorias, tipo, quase não são importantes. Porque eu lembro que eu estudei, acho que no 8º ano, se eu não me engano, umas teorias. Aí a gente viu, assim, as teorias mais importantes. E eu nem lembro dessas. Eu lembro que tinha umas bem mais... Se você eu lembro procurar dessa malthusiana, eu lembro que foi uma primeira. Mas essa neomalthusiana, ecomalthusiana... Não, peraí. A que normalmente a gente estuda são as 3. A malthusiana, a reformista e a neomalthusiana. Na verdade, são as 3 que a gente normalmente estuda. Sim, se você procurar na internet, você vai ver. No 8º, foi no 9º Lembra, ano, Murilo? só 2. A neomalthusiana. Não era neomalthusiana. Lógico que sim. Moço. Entendi. Vai na fé que eu sei mais ou menos o que eu tô falando. Às vezes, você estuda o processo de transição demográfica como uma teoria da transição demográfica, que é a coisa mais importante que a gente precisa estudar sobre população, talvez. Mas olha só, Maria, o que é importante nisso aí é o seguinte. Primeiro é você entender por que o Malthus fez a teoria dele e o contexto social e espacial do período. Né? A preocupação dele fazia muito sentido. A teoria neomalthusiana, ela vai ter, de certa forma, ela vai ser, não é carregada de preconceito, não quer dizer, mas é como se os países desenvolvidos, eu quero que vocês estudem um pouquinho para entender isso, é como se os países desenvolvidos, eles abrissem mão da responsabilidade deles em relação ao processo de exploração econômica e colocasse a culpa do subdesenvolvimento dos países neles mesmos, entendeu? É como se eu falasse assim, o problema da África, por exemplo, que é onde que eu tenho os maiores bolsões de miséria do mundo, é como se eu quisesse colocar na cabeça de todo mundo que os problemas da África não tem nada a ver com a riqueza da Europa, certo? Então, esses contrapontos que essas teorias vão fazer, principalmente a reformista e a teoria neomalthusiana, que é bem importante para a gente estabelecer um pensamento sobre as referências que tem e as influências que tem o processo de colonização e as realidades dos países hoje, certo? Porque como que eu vou falar que o país africano, todos os países da África subsaariana, que são os mais decadentes, não tem nenhuma... Como que essa pobreza não tem nenhuma relação com o período, com o passado colonial deles?
que é muito mais recente do que o passado colonial do Brasil, por exemplo. Então, é por isso que é importante vocês estudarem essas teorias. Mas outras teorias mais importantes que essas eu não lembro. Vou pesquisar depois. No retorno da aula, a gente debate. Tem outra pessoa, tipo, a não ser Malthus? Tem Marx. Acho que era isso. É reformista. É marxista, que você quer lembrar o nome. Isso! Eu acho que era isso o nome. Porque eu lembro que era o nome de outro cara. Mas a teoria reformista é a teoria marxista. É a mesma coisa. É porque é feita baseada no pensamento do Marx. Tá vendo que a ideia é a mesma? O Estado é culpado pela pobreza das pessoas. Se o Estado tem que prover o desenvolvimento social. Então é a teoria com as ideias, não é exatamente o Marx que vai escrever, é com as ideias do Marx. Então por isso que chama teoria marxista ou reformista, que é a mesma coisa. Entendeu? Sim. Show de bola. Galera, só fazer e me mandar aí. A teoria reformista é socialista? Ô Murilo, olha só, cuidado com esse antagonismo entre socialismo e capitalismo dentro de uma gestão, dentro de um sistema de governo, certo? Por exemplo, quase todos os países nórdicos da Europa, Finlândia, Noruega, a própria Suécia, eles têm políticas socialistas na questão populacional, certo? Não dá para dizer que eles são países comunistas, socialistas, entendeu? Portugal, por exemplo, hoje é um país administrado por um partido socialista que tem muitas políticas sociais. Se você analisar o que foi o New Deal, por exemplo, e as teorias, as políticas keynesianas, você vai entender, você vai perceber que existe uma interferência muito grande, mesmo nos países extremamente capitalistas, no desenvolvimento social, entendeu? Então, assim, esse antagonismo entre capitalismo e socialismo, essa guerra fria pronta, isso vai acontecer em países extremistas, tipo Coreia do Norte, a própria Cuba, o Vietnã, mas, assim, políticas sociais não quer dizer que o país ele é socialista, beleza? Então, essas teorias reformistas, por exemplo, não quer dizer que ela é uma teoria que só vai ser usada ou que só foi usada e só tem esse pensamento dos países socialistas. Cuidado com isso. É tão ruim falar olhando para nada. Vocês apresentaram o trabalho ontem assim, desse jeito? Sem ligar as câmeras? Não, né? Todo mundo teve que ligar. Então. E por que não liga agora? Caramba. A gente fica olhando aqui, um monte de nomezinho, a gente sabe nem se tá olhando pra gente. É ruim, é chato. Porque eu tô com a camisa do Vasco, tô com vergonha. Não, aí é melhor não ligar mesmo, você tem razão. Galera, beijos. Faça o trabalho, me manda, pelo amor de Deus, que eu tenho que avaliar vocês. Bom descanso, bom recesso. Ficaremos aqui morrendo de saudade. Aguardando o retorno. É sério, essa semana que vem? Tá sabendo não? Ai, meu Deus, eu achei que era na outra semana ainda. Sério que eu fui portador dessa boa notícia? Não, assim, a Alissa já tinha avisado, mas na minha cabeça não era essa semana. Muito então, bem, Maria sim. Clara. Claro, se você quiser passar estudando também, a gente pode providenciar alguma coisa para você fazer. Não, a minha meta é ler o livro, que eu tenho já na mente, mas... Muito bem. Parabéns. A minha meta é entender o conteúdo. Manel, você é show, cara. Você leu ali 3 vezes, cada conteúdo já tá bom. Galera, quando a gente voltar, a gente faz aquele diário das férias, cada um conta suas experiências das férias, como que foi, onde que foi. No caso, deitado na cama. O negócio para bater aquele rango. Bater aquela panela. É isso aí, Manel. Galera, fica com Deus. Vou ficar com saudade mesmo, viu? Por incrível que pareça. Agora vamos tentar voltar mais bonito depois para ligar as câmeras, tá? Porque é ruim. Eu ligo, só que os pessoal não liga, esse pessoal sem vergonha aí. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com vocês. Não sei. Meu cabelo tá grande, Clécio. Cara, minha Posso barba, não cortar também. tá grande, já. Pelo menos ele não tá igual o ovo, igual o meu que eu cortei. A mulher cortou redondo meu cabelo, ele é quadrado. Colocou aquela cuia e cortou, que você fala? Ficou cuia assim, ó, pra você ver assim, ó. Galera, tchau, tá? Vai fazer o trabalho aí e me mandar. Beijos. Falou. Valeu. Tem um site na internet Falou, que dá pra fazer Clécio. o mapa. Tem um site na internet que dá pra fazer o mapa mental. Você pode fazer, tirar foto e me mandar. Glória. Ai, felicidade.
Beijos. Tchau, tchau. Não é pegar o mapa pronto, não, Manel. É vocês Ah, tá. fazerem, usar a internet para fazer. A pior parte é mandar. fazer mesmo. Né? Enfim. Fica com Deus. Até semana que vem. Falou. Valeu.